dia. Privilégio estar aqui com vocês nessa manhã para aprendermos juntos. Nossa proposta é de integrar esse grupo de especialistas sobre tecnologias e metodologias ativas e interativas. A expansão da palavra é proposital porque a atividade não acontece isoladamente no sujeito, mas na relação com o outro, na interatividade. E a minha provocação contextual seria de relembrarmos um pouco, não sei quem já assistiu, o filme Conduzindo Miss Daisy. Essa é uma senhora judia e que o filho contrata um motorista porque ela já não guia muito bem. Mas ela tem resistências a isso e o filme é muito instigante porque mostra as diferenças culturais, raciais e eles juntos vão criando um vínculo novo. Miss Daisy é a nossa escola. Nossa escola já está precisando ser apoiada por estruturas tecnológicas e nessa caminhada nós vamos aprender juntos como fazer isso. Reconhecer a diversidade da escola, e eu também faço eco com as falas anteriores, o afresco da Escola de Atenas. Aqui há 21 pensadores representados na tela. Temos Heráclito, Epicuro, Pitágoras e outros tantos, porque nossa escola é uma escola que se situa num espaço-tempo e os sujeitos históricos que dela participam. Mas a nossa escola também foi mudando. Essa é uma fotografia da escola do início do século, uma escola em que estudantes assentavam com carteiras enfileiradas e prestavam atenção uns nas nucas dos outros. Eu acredito que essa escola já não seja mais um retrato da sua. Mas aqui há uma proposta também de uma escola sueca. Ela chama Escola Vitra. Eles pensaram em espaços distintos de aprendizagem. E essa é uma fotografia da High Tech High, uma escola americana com o uso de tecnologias e assimetrias de percursos e de cumprimentos curriculares. A escola está mudando e o uso e o aporte e a apropriação da tecnologia vai também modificando os espaços e o uso das leituras e dos outros que dela participam. Prossigamos. Com isso, entendemos que a vida está em movimento, e se está em movimento, temos que continuamente repensá-la. O desaprender com o aprender, o desnaturalizar é uma abordagem sociológica, com aquilo que já nos é natural. Eu passo então a questionar aquilo que eu acho que sempre foi assim, que eu penso que deva ser reforçado. Ou também uma outra abordagem histórica que é o construir e o desconstruir o conhecimento. Então, entenderíamos os processos de ruptura tecnológica. À medida que a tecnologia se desenvolve, ela deixa para trás ou ela deixa de usar de alguns recursos, como, por exemplo, vemos aqui representados. Aquilo que era usado para a iluminação sistemática das casas, hoje nos é um recurso, talvez, numa festa de aniversário ou numa falta de energia elétrica sendo fornecida. Passamos a lâmpada incandescente, as eletrônicas e chegamos nas lâmpadas de LED. Nesse sentido, acontece o que também economistas e antropólogos chamariam de efeito catraca. Catraca como aquele mecanismo de subida de um alpinista em que cada vez que ele aperta, o único sentido de progressão é para frente, aquilo que está para trás, ele se desfaz e ele cai em desuso. À medida que estamos nessa evolução cultural, nós também reconhecemos que alguns utensílios ou utilidades vão se perdendo com o tempo. E então a tecnologia entra e ela modifica o jeito de relacionarmos, o jeito de fazermos escola. Ela nos projeta ao futuro. Se você vir, tem muitos estudos nas revistas de tecnologia e de educação também sobre a ciência do futuro, as tendências sobre isso, e a escola está como um desses elementos que precisam se repensar. Eu costumo fazer uma comparação como a agricultura. A escola hoje ainda se utiliza de pás e enxadas para fazer essa agricultura e nós temos que conhecer a geração de tratores e colheitadeiras. Esse estudante também se modificou
Nosso estudante hoje não é o mesmo das gerações passadas, e disso vocês já têm ouvido nesse congresso, o quanto essa geração se utiliza da tecnologia como linguagem. O meio é o digital. Mediação é aquilo que faz conexão, é aquilo que me aproxima, não é aquilo que me impede. As inteligências estão sendo reconhecidas cada vez mais nas suas diversidades, nas suas apropriações distintas. A maneira de aprender também são distintas e diversas, e a formação de competências nos permite fazer um rol delas. A nova legislação de BNCC, ela vem nos orientar algumas a sermos assíduos buscadores. Se lermos os documentos de metatendências, há um documento disponível que eu gostei muito de reconhecê-lo no IPEA, Instituto de Políticas Econômicas, que reúne a leitura de quase 25 documentos de tendências mundiais, e hoje a meta de estudos estão todos projetando o que aconteceria em 2030. Há duas categorias que eu gostaria rapidamente de passar, são de autoria de Viktor Schwartz. A primeira delas são sobre as incertezas críticas. Incertezas críticas e as surpresas inevitáveis. Incertezas são as possibilidades, são as potências para que possam ocorrer. Aprendi com um professor de matemática que possibilidades só nos trazem duas respostas: sim ou não. É possível ou não é possível. Não há alta possibilidade. Essa resposta seria incongruente. O que há são altas probabilidades. Então, se é possível que venha a acontecer, eu não sei disso, é uma incerteza. Mas nos eventos futuros há muitas surpresas que certamente acontecerão, só não saberemos quando. Com isso, trabalhamos com os critérios de probabilidade. Aqui temos que reconhecer os riscos e as oportunidades, mas temos também que reconhecer que aqueles que se dedicarem a buscar isso mais rapidamente terão mais tempo de se prepararem e se organizarem para as mudanças. Nós estamos já alterando a curva da chamada singularidade. A cada 2 anos, o nosso volume de informação e produção tecnológica está se duplicando. Em 2030, a tendência é de que a cada 6 meses, tudo o que você tiver disponível de informação se duplique, a cada 6 a 8 meses. Se nós hoje, como escolas, temos uma intenção, um propósito formativo, nós temos que ter o apoio da tecnologia para dar conta dessas mudanças que serão tão frenéticas. Listo aqui 12 tendências que vocês podem ver por aí sobre educação. A primeira é Long Life Education. Você vai precisar de aprender para o resto da vida, porque as coisas com as mudanças aceleradas vão exigir que você tenha uma habilidade de aprender e reaprender continuamente. Nesse sentido, os 15, 18 primeiros anos de permanência na escola devem, sem dúvida alguma, ensinar o sujeito a aprender e não somente transmitir um volume grandioso de informações para ele. Caso contrário, ele não será capaz de fazer essa jornada tão flexível que vem pela frente. Serei breve nesses tópicos. O segundo é que haverá mentoria por máquinas. Máquinas também estão pensando e chamam até machine learning, né? Pensamentos de máquina provocando inteligência artificial. Novos agentes, não só os professores serão mediadores desse processo. Aprende-se na cidade, as políticas são de cidades educadoras, são algo de participação do sujeito democraticamente. Tecnologias imersivas, as mentes serão melhoradas com estudos de genética e hormônios. Retomada do humanismo significa a valorização do ser humano. Aparece um paradoxo aí, que à medida que a tecnologia se avoluma, o reconhecimento da importância do ser humano tem sido vindo também com ele. Marta Gabriel esteve com vocês no primeiro dia e ela disse que as máquinas só não conseguirão trabalhar com emoções, empatia e com exercício da ética, mas elas vão estar sendo retomadas na valorização da pessoa humana. A aprendizagem pelo afeto já não é novo para quem trabalha pela educação.
a afetividade está nas nossas relações. Somos todos crianças no sentido de aprendermos em todo o tempo. Os professores serão chamados de designers. Os professores agora são orientadores, eles são interlocutores, eles não são mais instrutores ou motivadores de uma turma. Meta é educação, toda palavra que vocês virem meta é ela voltando para si mesmo. Então, é a educação que educa a educação. Meta consciência é eu ter consciência da minha consciência. Meta aprendizagem é eu aprender como eu aprendo. Então, há essa reflexividade no processo. Educação ativista é educação para fora da escola, é educação que se implementa na cidade, que se vive a cidade. E tudo é conectado, todas as coisas fazem sentido. Temos 3 propostas distintas de escolha decisiva nos projetos de planejamento estratégico da escola. A primeira é que você já tem bons resultados e por isso você mantém a rota. A segunda é que você vai promover incrementos, melhorias contínuas ao seu processo. E a terceira é que você pode se posicionar com inovações disruptivas. Disruptiva é que causa aquela ruptura tecnológica que nós vimos no primeiro slide. Eu trabalhei um exercício de calcular o risco de cada uma delas. Na primeira, se você continue do jeito que você está, o seu risco atual é alto e o seu futuro é um risco muito mais elevado do que o atual. Se você faz melhorias contínuas ao processo, mantendo o modelo vigente de escola transmissora do conhecimento, você relativamente está num risco baixo, porque dá ainda para viver alguns anos dessa maneira. Mas no futuro é capaz de você ter que quebrar, então, o seu risco, quebrar com o modelo, então o seu risco passa a ser considerável. E no processo de inovação disruptiva, eu considero que hoje é um risco médio, mas ele pode ser analisado e ponderado. Mas no futuro você caminha com um diferencial competitivo que você tem no médio e longo prazo, um risco cada vez mais baixo, porque você vai conseguir operar na fluidez desse tempo, na volatilidade das coisas. Essa é a escola que eu tenho pensado e essa é a escola que eu acredito que tem trazido vocês a um fórum como esse. Tecnologia tem sido visto sobre 2 aspectos. O primeiro deles é que ela é ferramenta, ela ajuda, ela opera, ela media. O segundo é que ela é a linguagem contemporânea, os nossos jovens conversam tecnologicamente, mas ela não deve ser colocada de maneira crítica, ela deve operar na função educacional, não é apenas ter tablets, é que eles sejam inteligentes, operem a intencionalidade educativa do seu projeto pedagógico e ferramentas de gestão educacional. Você hoje saberia responder quais dos seus alunos sabem o que do currículo que está sendo ofertado? E linguagem contemporânea, nós comunicamos hoje tecnologicamente. Quero trazer uma proposta de pensarmos a metodologia e não só de aplicarmos técnicas. A primeira delas é a de individualização. Caso um estudante de vocês possua dificuldades, precise de nivelamento, precise de apoio, listas de exercícios de fixação ou turmas de reforço no contraturno, você está operando o processo de individualização. Diferenciação é quando você organiza situações de aprendizagem distintas e reveza alterações metodológicas e de diálogo. É um simulado, é uma aula, é uma operação técnica, e quem vai muito dialogar nesse sentido é o Swiss Super Renault. Já a personalização é você não precisar motivar o estudante a alguma coisa, até porque ninguém motiva ninguém. Motivação é algo interno, o máximo que conseguimos fazer é um ambiente de estímulos, mas a personalização é quando você já reconhece uma área de interesse e orienta os seus estudantes a operarem projetos por interesses e se organizar por semelhanças, e altera a forma de condução para um processo mais autônomo, em que aqui sim o professor é um orientador de percursos e modela o design dessa aprendizagem. Todas essas são maneiras metodologicamente ativas de se aprender.
cada uma com sua especificidade. Há um livro muito interessante também que trata as três. Eu posso depois trazer a autora, aliás, o nome dela está numa das telas. Quero transitar sobre o que transita nas cabeças inteiras do gestor, não é mesmo? Hoje nós estamos com o desafio de reconhecer uma legislação nova que regulamenta a oferta dos currículos na escola. A Base Nacional Comum Curricular é uma referência curricular normativa nacional. Ela não é um currículo da escola, ela é uma referência para que a escola organize o seu currículo. E qual é a distinção? A tarefa da escola é sair do caráter normativo e trazer para um caráter de gestão de currículos e de aprendizagem. Aqui há a inclusão das propostas regionais e contextualizadas, como há igualmente a necessidade de inclusão da metodologia. O que é metodologia num currículo? É como você vai alcançar aquela lista de competências e habilidades. Intermediariamente, é possível reconhecermos alguns currículos de rede, sejam redes estaduais, públicas, municipais, ou mesmo de sistemas de ensino privadas. Então, a organização do currículo por parte da escola observa uma regulação nacional e regulações intermediárias que possam vir a auxiliar. Nesse currículo, então, nós temos o que buscar. O que é a lista de competências e habilidades, seus temas transversais e seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. A metodologia trabalhará o como esse currículo se opera. Ela propõe a organização de situações de aprendizagem, ela promove experiências que sejam significativas e ela modela a construção de competências. Ela também poderia ser decomposta. Uma metodologia é uma ampla concepção que contém estratégias de operação didática, que se detalha em procedimentos e as etapas de concepção até que cheguemos na elaboração propriamente dita da atividade. Essa é uma forma de concebermos. Então, uma aula é uma estratégia, um seminário é uma estratégia, uma metodologia seria algo como concepção socio-interacionista, muito utilizado no ensino das línguas estrangeiras, por exemplo. Nossa proposta, então, de reconhecermos as metodologias interativas promoveria o protagonismo do sujeito. Protagonismo, eu sou o ator principal da minha história, eu escrevo o meu percurso e para isso eu desenvolvo autogestão responsável. Ela se elabora muito bem com projetos, porque projetos conseguem dar esse tom de personalização. Ela se realiza com interação e quando a gente fala pares, não é no sentido de duplas, é no sentido das semelhanças, de aprender com os iguais. E não só na instrução adulto-estudante, mas entre estudantes, trabalhos entre pares. Me permitam ter trazido tanta informação no slide, mas é que eu gostaria que vocês levassem isso, porque quando elegemos um tipo de metodologia, estamos dizendo de todos os outros tipos. A educação, a universidade trabalhou no período de estruturação, no conhecimento mais estruturalista, as classificações e foram extenuantes. Esse texto é bem antigo, eu tive que recorrer a ele nos livros de didática geral. Então são muitos os tipos de métodos. Tem métodos baseados no estímulo, como a imitação ou os jogos, baseados no exercício, como trabalhos, ação e uso de memória, baseados na orientação, que seria alguém de fora, um hétero te orientando, ou você mesmo auto-orientado em cima de um percurso que você aprendeu. Quando dizemos de didática, estamos relacionando ao ensino, exposição, investigação e demonstração. Essas lógicas metodológicas, por exemplo, podem orientar uma prática laboratorial das ciências da natureza. Ela se utiliza de uma investigação para resolver aquele problema, ou o professor faz a prática e demonstra como aquele fenômeno acontece. E assim sucessivamente. São por associações, por correção. Então, você faz uma suspensão daquele estudante, você usou um método de isolamento. Fadiga, dor ou prazer. Reconhecendo que o melhor prazer
é o prazer de aprender, porque a aprendizagem torna a vista aberta, traz o insight. Isso promove a produção de hormônios do prazer, de dopamina, e nada melhor do que aprender, não é mesmo? Temos então que reconhecer que aos estudantes a metodologia busca promover ou contribuir na conquista de autonomia intelectual e emocional e desenvolver habilidades das mais distintas, como as que eu só cito por aqui, como a capacidade de resolução de problemas, como o autoconhecimento. Os humanistas vão acreditar que autoconhecimento é se desvelar-se, e aí você vai se conhecendo, como se tirando as camadas da cebola até reconhecer quem de fato você é. Já os existencialistas acreditam que a experiência projeta o sujeito num caminho de desenvolvimento para fora, no alcance da autotranscendência, que é a relação com o totalmente outro. Nesse sentido, seja qual a abordagem for, você passa a se conhecer. Isso vai tornar os nossos estudantes também profissionais mais qualificados. E a escola, que ela seja promotora de um ambiente colaborativo, que promova também engajamento, percepção melhorada dos estudantes, aumento de reconhecimento no mercado, melhora de performances. E esse é um desafio que a tecnologia precisará nos apoiar, que é a gestão assimétrica de percursos. Também estou tentando caminhar para a conclusão, mas ainda gostaria de provocá-los a alguns crescentes da mudança. O primeiro crescente é que você consiga questionar cada vez mais as metodologias que têm sido passivas do sujeito para metodologias mais ativas. Como descobrir se eu estou fazendo metodologia ativa? É responder uma série de perguntas como: o meu estudante busca o conhecimento ou eu entrego ele pronto na mão dele? O meu estudante aplica esse conhecimento ou eu que faço a aplicação e a contextualização dele? O estudante interage e constrói esse conhecimento coletivamente ou eu já trago toda a produção sistematizada a ele? São perguntas que podem validar se as estratégias que estamos escolhendo são mesmo passivas ou ativas. E um ápice é o interativa, justamente porque não estamos sozinhos, mas construímos isso colaborativamente. Esse é o livro da Bray McCaskey, e ela vai dizer sobre a centralidade da educação, deixar de ser centrada no professor. Na crescente, ela vai tentar ser centrada no aluno, mas não é para parar aí. A nossa busca é essa autorresponsabilização, essa autorregulação do processo em que ele se conduza com autonomia. O papel do professor também muda nessa história. Ele deixa de ser instrutor, aquele que opera a transmissão do saber. Intermediariamente, você vai fazer boa avaliação daquele professor que gera engajamento e estimulação com os estudantes. Essa é uma teoria de Rui Trindade, um professor da Universidade do Porto, em Portugal. E ele vai dizer que o ápice do papel desse novo professor é aquele que se coloca na relação como interlocutor qualificado. O interlocutor reconhece que há um sujeito na outra ponta a ser desenvolvido e por isso ele realiza a interlocução da linguagem. E por fim, esse crescente de tecnologia que hoje se opera como ferramenta que um dia vai conseguir efetivamente ser adaptativa, não reconhecemos que ela ainda ocorra, até que ela subsidie decisões emancipadoras do sujeito. Observe que a busca pelo exercício da autonomia é crescente também. Esse pensamento surge na escola nova, não demandarei tanto tempo sobre isso, é uma questão mais histórica e um de nós no auditório disse de John Dewey. Então ela está baseada no movimento, na experiência, no desenvolvimento, na atividade e no interesse. Só a crítica que se faz é que ela não pode ser acreditar que o estudante vai caminhar nisso espontaneamente, a escola terá que conduzir. Quem vai falar de sócio-interativismo é Vygotsky, um russo do começo do século que pouco conhecemos de sua obra, porque eu não sei ler russo e parte ainda está em russo, mas ele vai dizer que estamos
num círculo em que a espécie humana determina como aprendemos, somos os únicos sujeitos, seres que reconhecem a intencionalidade e temos herança de transmissão entre as gerações, os animais não fazem isso. Somos sujeitos de uma história cultural, temos personalidades sociobiológicas, eu tenho carga genética e me desenvolvo com a sociedade até achar o ato individual da aprendizagem em que cada um é distinto. Por fim, a cognição que pensamos hoje está se relacionando entre situada, ela é um enquadramento de tudo que se tem, distribuída, ela está distribuída no tempo, espaço e durante o mundo, e ela é incorporada. Descartes pensava que podíamos tirar a mente, extirpá-la do corpo, mas não, ela está dentro de um corpo, ela opera com a emoção, com o sistema perceptivo e do ambiente. São exemplos que vocês já conhecem e que nos citariam, e o nosso convite é embarcar essa escola rumo ao futuro, apoiando as transformações que tanto requeremos. Formalmente, há aí uma apresentação, fico à disposição de vocês naquilo que demandarem nas escolas. E também não poderia deixar de convidá-los a reconhecer parte desse conteúdo que eu publiquei num livro. Estou também como expositora de uma iniciativa EduTech, que é a Wilito, sobre gestão de currículos e de aprendizagens. Obrigada, prazer estar com vocês. Quer dizer que a gente já tem 3 perguntas aqui, a Glaucia está andando gentilmente por aí com as folhas de perguntas, então se alguém tiver mais perguntas, em seguida a fala do Paulo.